Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em furação, vídeo 5. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual a vantagem do suporte ajustável na furação radial? Resposta correta: uso de buchas adaptáveis. Esta é a solução mais precisa e estável para a furação ajustada radialmente em uma aplicação com broca rotativa. As buchas são usadas para adaptar várias hastes ISO a um suporte. O ajuste radial deve ser de menos 0,2 a menos 0,7 mm. A faixa de ajuste para a broca não deve ser excedida. As tolerâncias do furo são a partir de mais ou menos 0,05 mm. Os furos são feitos ao girar o anel da escala ao redor do suporte. Pode ser necessário reduzir o avanço ou rotação devido ao balanço mais longo e às forças de corte menos balanceadas, geradas pelo deslocamento. Pergunta número 2. Para que servem as buchas excêntricas no processo de furação? Resposta correta: ajustar o furo radialmente. Uma bucha excêntrica pode ser usada com as brocas com pastilhas intercambiáveis. Ela deve ser usada somente para presetting, a fim de alcançar uma tolerância mais estreita do furo. Ao usar uma bucha, você precisará usar um suporte que tenha um tamanho maior, ou seja, a haste da broca com 25 mm de diâmetro mais a bucha significa que deve-se usar um suporte para diâmetro de 32 mm. O ajuste abaixo do diâmetro nominal não é recomendado. Gire no sentido anti-horário para diminuir o diâmetro e o contrário para aumentar o diâmetro. Use ambos os parafusos para fixar a broca no dispositivo de fixação e certifique-se de que os parafusos no suporte sejam suficientemente longos. Pergunta número 3. Para que serve o mandrilhamento na furação com brocas de pastilha intercambiáveis? Resposta correta: alargar um furo. As brocas com pastilhas intercambiáveis podem ser usadas em operações de mandrilhamento para economizar o tempo de troca das ferramentas. No mandrilhamento com brocas com pastilhas intercambiáveis, alargar um furo pode ser feito com uma broca maior. O mandrilhamento com uma broca não rotativa pode ser executado do mesmo modo ou pela compensação radial da ferramenta. Uma broca mais curta executará melhor essa operação, por ser menos propensa a vibrações e capaz de trabalhar com avanços mais altos. A profundidade máxima para operações de mandrilhamento deverá estar a 75% da pastilha para evitar a deflexão da broca. O que é uma usinagem em rampa circular com brocas de pastilha intercambiável? Resposta correta: furação num percurso circular. Uma broca usina um furo seguindo um percurso circular da ferramenta enquanto avança simultaneamente no sentido axial. O método pode ser utilizado para usinar furos existentes. A usinagem em rampa circular com brocas com pastilhas intercambiáveis é uma operação em que uma ferramenta, normalmente cerca de metade do diâmetro do furo, é utilizada em um ângulo de rampa recomendado para a ferramenta. A usinagem em rampa circular com brocas com pastilhas intercambiáveis mais longas não é recomendada. Pergunta número 5. Qual a desvantagem do processo de furação em rampa circular? Resposta correta: processo muito lento. A usinagem em rampa circular com brocas com pastilhas intercambiáveis deve ser considerada somente para certas operações únicas ou quando a produtividade tiver pouca importância. A velocidade de corte e a faixa de avanço podem ser as mesmas que as recomendadas para a furação convencional. A profundidade máxima do furo deve ser de 2 vezes o diâmetro da broca. O passo máximo é o raio do canto da pastilha da broca. Por que só brocas de pastilha intercambiáveis servem na furação em rampa circular?
Resposta correta, inserto radial. O uso da broca com pastilha intercambiável é por conta do inserto radial, que é o responsável pela usinagem lateral do furo. Brocas com pastilhas intercambiáveis também podem ser utilizadas para operações de mergulho para alargar um furo e, nesse caso, a recomendação é de que se escolha o menor comprimento de broca possível. Brocas com um comprimento de 2 vezes o diâmetro são uma boa alternativa. Pergunta número 7. Como usar brocas de pastilha intercambiável no torno em rampa circular? Resposta correta, fazendo um furo ou alargando. Quando o furo é feito num torno, a broca também pode ser usada para fazer o furo ou alargar o furo utilizando este mesmo inserto periférico. Você deve estar atento à vibração causada pela força que é gerada na broca no sentido radial. Pergunta número 8. O que é o processo de furação em mergulho? Resposta correta, produção de um furo através do corte axial. A furação em mergulho é um método eficiente para desbastar cavidades. Ela faz uma cavidade ou furo mais profundo através do corte axial repetido com uma broca ou fresa e é especialmente adequada para a usinagem em desbaste. É produtiva, utiliza a potência de forma eficiente e reduz as demandas sobre o fuso da máquina-ferramenta porque as principais forças de corte são direcionadas axialmente ao longo do fuso. O fresamento interno em mergulho é iniciado pela usinagem de um furo pela ferramenta de mergulho. Pergunta número 9. Quais são as brocas mais produtivas para o processo de furação em mergulho? Resposta correta, broca com pastilha intercambiável. As brocas intercambiáveis são usadas para corte central com 2 pastilhas e são muito produtivas. 70% do diâmetro da broca pode ser aplicado ao próximo corte sobreposto se você estiver utilizando a furação em mergulho com todos os lados de corte da broca com pastilha intercambiável. A taxa de remoção de metal é alta. Pergunta número 10. Qual a diferença no uso das brocas no processo de furação em mergulho? Resposta correta, limitação no passo. A furação em mergulho é semelhante à furação em mergulho usando uma broca com pastilha intercambiável, uma broca com ponta intercambiável, uma broca com pastilha redonda ou uma broca inteiriça de metal duro. No entanto, uma broca possui um passo limitado, até metade do comprimento axial da aresta de corte da pastilha. Ela pode ser uma alternativa interessante quando os diâmetros forem grandes o suficiente para ter um determinado número de dentes em corte a fim de gerar altos avanços. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.